Hoje eu tô com um milagre na minha frente. Uma pessoa especial, é uma amiga, mas é uma pastora, é uma missionária. E eu tenho o prazer de receber no RangelCast. Falar em RangelCast, você já se inscreveu em nosso canal no YouTube? Se inscreva lá, aperta o sininho, dá aquele dedão abençoado aí para você lembrar sempre. Faz tudo, compartilhe para as pessoas. Pastor Rangel, mas fala logo quem está contigo hoje. Nada mais, nada menos que ela, missionária Susana Paula. Olha aí. E esse Xenadaide também faz parte do nome? Ou o que é? Primeiro, prazer estar aqui, prazer receber você aqui, estar aqui também, claro, contigo, na minha frente. Que bênção. O prazer é todo meu, viu, pastor Rangel? Para nós é uma honra poder estar aqui, adorar o nome do Senhor. Obrigado. Podcast maravilhoso. Eu estou assim muito grata a Deus pelo presente. O presente é nosso. De estar aqui junto aqui dando um bate-papo, contando um pouquinho daquilo que Deus fez. E o Xenadaide, né? Olha, a maioria já entrei fazendo pessoas... a pergunta, né? Surgiu na hora. É isso. Aqui, a gente não ensaia aqui, não. Geralmente quem vem aqui é meu amigo. Então, já entra já perguntando. Já nasceu a pergunta. É nome ou é o que é? Olha, isso é uma dúvida que muita gente tem. Acho que eu vou deixar esse suspense pro Vai final. deixar o suspense pro final. Só não pode esquecer, hein? Olha, não, eu vou falar. Aliás, tem muita exclusividade hoje, né? A missionária Suzana estava dizendo aqui que ela vai contar muita coisa hoje. E em nenhum outro programa foi contado. Então fica ligado aí. Eita, é benção, hein? O negócio é forte. Pois é, Angel, Xenadaide surgiu do próprio Robério. Seu esposo. Ele, do meu esposo. Ele orando, e eu tinha apenas um culto de milagres. Esse culto eu venho trazendo ele desde que eu morava em Brasília. Sim. Eu sou de Brasília, natural, né, de Brasília. E esse culto vai fazer por volta de 15 anos que eu faço ele. Sim. Então eu já fazia lá, era um culto que todo mundo já conhecia toda semana. E esse culto eu abri do nada, que Deus me acordou um dia e disse assim: faça um culto hoje para mim, de ação de graças. Olha. E aí eu sozinha comecei o culto. Quando eu comecei o culto, bateram no meu portão e umas irmãs disseram: eu te ouvi cantando e a gente está procurando a casa que tem culto e a gente quer cultuar contigo. Eu falei: é aqui mesmo. Foi assim que nasceu o culto do Xenadaide. Só que Xenadaide, as pessoas pensam que é meu sobrenome, né? E não é o nome do ministério desse culto, porque virou um ministério, né? Querendo ou não. Sim. Todo mês eu faço o Xenadaide, que é um culto. Eu faço aqui em Alphaville, né? E faço um também na Vila Industrial ali, perto de Santo André, ali, bem pertinho. Sim. Eu estou começando a fazer lá também, que é um espaço, que né? bênção. Mas qual o significado, Xenadaide? Aí que tá. Olha só, olha o significado. Robério teve um sonho, esse sonho estava em Esdras, e ele foi ler. Quando ele começou a ler, ele queria entender o que ele não era de ler Bíblia, essas coisas na época. E aí ele viu o nome assim, Haddad. E aí ele falou assim: essa família aqui. E aí começou a ler sobre a família. E Deus foi interpretando para eles que era uma família de levitas que Deus escolheu, né, para reconstruir o templo. Então, quando eles começaram a reconstruir o templo, eles cantavam, adoravam a Deus. E com isso, durante o louvor, as pessoas passavam com curiosidade para ver o louvor, para ver também a reconstrução, né, do templo. E ali eles eram curados, batizados, renovados, através do louvor deles. Então o Robério virou para mim e falou assim: Deus me tocou para eu falar que o nome do seu culto vai chamar Xenadaide. Olha. Falei: mas você? Porque naquela época ele estava assim, né? Ô, pastor Robério. E aí a gente colocou o nome do culto como Xenadaide e hoje realmente explodiu, né? Hoje eu sou conhecida pela Xenadaide. Que bênção. E, missionária, sua vida, eu disse aqui que eu estava na frente de um milagre, né? Tantos milagres que Deus já fez na tua história, que eu não vou nem perguntar qual é o mais importante, mas como tudo começou, a tua história, né? Quem te olha, vê você viva, sorrindo, forte. Eu já tive momentos com vocês, né? Você e teu esposo. Sim. Assim, a senhora sem enxergar, olho sangrando, debilitada, literalmente chegar a desmaiar no culto, e você pregando a palavra, né? E tem gente que está em casa que não pode ter desculpa perto dela, porque só dela estar no culto já é uma lição. Graças a Deus hoje você está bem, né? Passou por uma das cirurgias aí que não faz mais hemodiálise. Tudo isso, qual foi o início
assim, de tudo. O que que a vida, quando você veio à vida, como foi o milagre que Deus fez de início? Eita, é forte, né? A minha vida Fiz se 10 resume, perguntas em né? uma, né, meu Deus? Não, Acho que eu mas é fiz uma, assim. consegui fazer uma. Olha, é porque é muita coisa, é muito abrangente tudo, né? Sim, sim. Na verdade, é uma trajetória de vida. Quando Deus ele te escolhe, né? Você é uma pessoa escolhida. Então, ele vai fazer a tua história. E ele já começa antes mesmo de você nascer. Meu Porque ele Deus. te escolheu. Então, ele vai fazer a escolha dele. Por O isso que lá projeto. exatamente, lá em Eclesiastes 3 vai dizer que é um tempo determinado para todo o propósito. Nós somos um propósito. Então, ele já começa do início. Então, é desde o ventre da minha mãe que eu já vivo milagres. Então, o primeiro milagre que começou foi quando a minha mãe estava trabalhando. Ela estava trabalhando e ela era, na época, faxineira. Sim. Então, a minha mãe estava, na época, num tribunal lá em Brasília. Ela trabalhava e ela se escorregou. Meu Jogou água, Deus. sabão ali no chão. E ela se escorregou e caiu. Quando ela caiu em cima de uma tomada descascada. Meu pai. Então, ela ficou grudada no choque por volta de 15 a 20 minutos ali. E ali foi aonde começou toda a minha história, Uhum. né? Porque por ela ter levado o choque, eu morri no ventre dela. Morreu. Inclusive, morri. Imagina, um choque de alta tensão, Já né? no ventre, No missionário. ventre. E aí, quando ela ficou grudada no choque, as pessoas veio, tentou ajudar e ela ali, o choque, ela conta que o choque jogava as pessoas longe. Era um choque foi um choque muito forte, né? Então, quando eles conseguiram desligar o padrão, que eles vieram ajudar, eles tentavam falar com a minha mãe, ela sorria e chorava ao mesmo tempo. Essa era a reação que ela teve, né? Então, eles se preocuparam, viu que a barriga dela ficou assim, pedrificada. A minha mãe disse que a barriga dela ficou muito dura, pedrificada ali. E é como se eu não mexesse mais, enfim. E aí, realmente, eu morri no ventre dela. Eu não mexi mais. Mas o que eu acho mais forte nessa história é que a minha mãe não quis ir para o hospital. O pessoal chamou ela e disse, eu não vou. Hum. Eu não vou porque é o meu milagre. Meu Deus. E minha mãe, na época, minha mãe era de uma igreja até tradicional, que nem se falava de profecia, ela não entendia sobre essas coisas, Sim. mas ela sabia que dentro dela existia um milagre, né? Então, ali ela foi para casa, eu sempre conto isso no testemunho, vou contar aqui. Ela foi para casa ali, não contou a ninguém, ficou esperando, não foi ao médico. Disse para as pessoas que estavam tudo bem, mas dentro ela sabe que não estava bem, Meu né? Deus. Igual uma mulher sunamita. E quando ela falou com Deus, ela só descansou. Quando ela descansou, Deus fez um milagre. E é o que eu prego, né, para as pessoas. Quando você descansa em meio a uma luta muito difícil, Deus traz um milagre. Meu Deus. E qual foi o momento que você entendeu que tinha nascido para um chamado diferente? Quando eu tinha meus 7 aninhos de idade. 7 aninhos, como foi? Eu tinha um desejo muito grande de ser batizada com o Espírito Santo. Ali eu já era muito assim de oração com a minha mãe. Minha mãe criou a gente indo pro ciclo de oração. Eu morava praticamente de frente à igreja. E como eu fui curada dessas coisas que eu levei o choque, eu fui curada com 1 ano e 7 meses, que teve toda uma história, né? Sim. Com 1 ano e 7 meses o Senhor me curou nesta igreja que a gente passou a congregar, que na época era uma Assembleia de Deus. Sim. E muito perto da minha casa. Então ali a gente começou a ir sempre. E aí eu sempre via, porque eu cantava desde os 5 aninhos, eu via que existia um desenvolvimento na minha vida de louvor, desde pequenininha. Mas com 7 aninhos, eu já tinha assim umas visões, eu já via que tinha uma coisa diferente comigo, eu Sim. percebia pela forma que eu era tratada. Então Deus já falava comigo nessa idade. Falava que ia me usar, que Deus ia derramar dons espirituais. Então, eu já sentia desde essa época. Aí fui batizada com o Espírito Santo num congresso de senhoras com 7 Olha, anos de idade. Que benção. Então, dali pra frente, eu fui percebendo que Deus tinha uma obra muito grande na minha vida, né? E essa forma que você falou de ser tratada, era... O que era essa forma? Era algo era pro lado, vou falar humanamente, pro lado positivo ou era pro lado negativo? Era bem tratado ou era maltratado? Porque profeta, missionário, geralmente tem os seus altos e baixos. É verdade. E eu prestei atenção nesse detalhe, quando você disse como eu era tratado. Você disse aí por Deus ou pelos homens? Olha, eu vou falar dos dois lados. Tá. Por Deus, eu sentia o carinho dele. Eu já sentia.
o Amém. cuidado, porque eu sempre falava para ele o que eu sofria. Então, eu tinha um sofrimento. Uhum. Qual? Bullying, por eu ter nascido com vários problemas. Então, eu era uma criança diferente. Por eu ser diferente, eu sentia assim, pelo que eu ouvia do pastor, da igreja, das pregações, eu sempre prestava atenção, então eu via que eu era uma pessoa separada. Eu conseguia entender isso com a idade que eu tinha. Olha, com 7 anos. 7 aninhos. Então eu entendia isso. Eu era aquela criança na escola que eu era motivo de chacota. Então as crianças não ficavam muito perto de mim, eu fazia minhas coisas mais sozinha. Então, para um lado, eu acredito assim, hoje. Hoje a gente tem uma outra visão, né? Faz parte do processo. Então eu estava dentro de um processo desde pequena. E eu acredito que Deus me deu esse entendimento para entender que eu já era separada, né? Então, Sim. eu não me sentia mal. Por mais que eu Sim. estava vivendo isso, eu me sentia assim, Jesus me ama. Eu tenho certeza que Jesus... Então, tudo para mim sempre foi Jesus. Certo. Então, para um lado, era ruim pelo sofrimento do desprezo, dos bullying, desse tipo de coisa que criança E sofre. tinha isso dentro da igreja? Tinha. Mesmo sendo Aonde eu criança? pisava os pés. É. Mesmo Teve criança. algum momento que te marcou, que você não conseguiu esquecer? Teve um dia mais difícil que você... Porque por mais que você tivesse ali, já chama o entendimento, você é humana. Sim. Teve um dia que você ficou triste dentro da igreja? Olha, Pelo Teve. comportamento de alguém? teve várias coisas, mas assim, eu lembro mais na adolescência. Não, na infância eu lembro muito assim, aqueles nomes que as crianças dão, Maria João, você é uma mulher, você é isso, você é aquilo. Então eu sofri muito esse tipo de bullying, você é estranha, esquisita. Mas a única vez, eu lembro que foi, na verdade, não foi nem na igreja eu tinha bem menos. Foi na escola que as crianças se reuniram para me bater, porque eu era uma criança estranha. Então, eu me lembro bem desse episódio. Eu fui embora muito triste, chorando, porque ainda levei algumas... Assim, não foi nenhuma surra, né? Graças a Deus. Mas eu levei, assim, uns tapas, me puxaram a orelha, o cabelo. E eu consegui fugir, porque alguém chegou e me ajudou também, não lembro quem foi. E fui para casa e chorei muito. Inclusive, nem contei aos meus pais isso, porque eu sempre fui muito de levar para mim aquilo que eu estava vivendo na época, né? Então, o que eu me lembro mais foi desse dia, quando eu era criança. Sim, sim. Menorzinha. Mas bullying eu estava acostumada a sofrer diariamente. Qual foi a primeira vez que você disse que entendeu o seu chamado no louvor, né? Por sinal, você canta muito bem, afinada. Oh, meu Deus. E o pastor Romero foi cantar um dia perto de mim. Eu falei, pastor, sou cantando. Eu tenho certeza que o teu chamado não é cantar, é pregar. Não, o Roberto é testemunha. Pastor Roberto, tô brincando, viu? Mas assim, nem todo mundo recebe as ferramentas todas. Geralmente é uma ferramenta. Você tem algumas ferramentas que Deus te deu. Você tem alguns dons que Deus te deu. E quando você entendeu a diferença, o meu chamado não é só louvor, pelo contrário, de repente é mais forte aqui na mensagem, no profético. Qual foi a primeira vez que você abraçou essa causa, esse chamado da pregação? Olha, na verdade eu já estava até casada quando eu abracei mesmo. Eu já ouvia muito as pessoas, seu testemunho tem que ser visto. Eu tinha muita vergonha. Eu não tenho vergonha de falar isso, mas eu tinha vergonha de contar às pessoas e elas não acreditarem. Por quê? O meu testemunho, ele é um testemunho muito forte. Muito forte. Né? Então, eu sofri muita coisa assim que me abalou. Por exemplo, teve uma época que eu fui aposentar. Eu era muito nova, aposentei nova. Então, eu tive que enfrentar já o INSS na época. Então, eu tive audiência. Eu passava por coisas que eles diziam, não, a história dela é mentirosa. Então, assim, eu sempre ouvi muito isso, mas Deus sempre falava comigo, desde criança. Vou te usar na administração, vou te usar na palavra, vou te usar assim. Então, eu já sentia que eu tinha, desde criança, mas eu vim desenvolver depois de muito tempo. Depois de adulta já, assim, que eu precisava realmente... Tomou coragem de foi atender. tipo assim, Deus Tentou foi fugir, missionária? Fugir. Ou nunca tentou fugir? Não é nem fugir, não. Fugir, eu não vejo como essa palavra. Eu vejo assim que eu tinha um receio, mas eu fazia. Um receio. Tipo, eu fazia em lares.
Eu Sim. fazia na igreja, eu cuidei de adolescente com 15 anos, então lá eu já contava o testemunho. Você entende? Então, assim, Sim. começou muito devagar, mas assim, para fora mesmo, a chegar ao conhecimento das pessoas, eu segurei muito. Assim. Você chegou a ter atestado de óbito, Na verdade, o atestado não. não? Não, eu morri, mas os médicos não dão um atestado porque você volta. Mas a tua história foi, você morreu, é até engraçada a pergunta, uma folha de expressão dizendo, né? forte. Você morreu só no ventre ou você morreu depois também? Que me Não, perguntaram eu isso morri depois também. depois também. Sim, sim. Então, Só quem que disse assim, que não é possível morrer mais de uma vez? A é não ser quando Deus tem possível. um projeto e um milagre. Estou na É frente de uma possível. pessoa que já morreu mais que uma vez e está aqui na minha frente contando testemunho. Exatamente. Conta pra gente essa parte. Essa parte foi na minha adolescência, quando eu tinha 17 anos. Eu já tinha descoberto a doença no sangue. Eu tenho uma doença chamada lipotrófico de Berardinelli. Meu Deus. E essa doença, ela vai trazendo outros problemas, né? Inclusive diabetes, pressão alta, problema cardiovascular, problema de rins, problema de fígado. Ela vai atacando os teus órgãos. É uma doença rara. Sim. E essa doença, eu nasci com ela. Então, foi descoberta justamente na época da minha adolescência. Então, quando foi descoberto, enfim, eu comecei a internar, comecei a tomar vários tipos de medicamento. Resumindo, eu sentia muita dor de muita coisa. Então, eu tinha uma pedra no fígado de gordura, eu tinha úlcera, 9 pedras nos rins. E assim, eu sentia dor constantemente. Então, eu tive um apêndice. E quando eu tive esse apêndice, eu resisti muito de ir para o hospital, porque eu batia no hospital, eles me internavam. Então, eu evitava, né, ir para o hospital. Sim. E aí, eu lembro que eu passei mal num domingo. Quando foi na terça-feira, eu desmaiei, não teve como, me levaram para o hospital desmaiada. Então, quando eu cheguei no hospital, eles fizeram todos os exames e viram que era um apêndice supurado, não tinha mais o que fazer. Meu Deus. Então, os médicos não entenderam nem como é que eu ainda estava viva. Sim. Né? Ali Então, já era um milagre. Ali né? já era um milagre. Então, o médico chegou para mim, é algo que marca muito a minha vida. Ele chegou para mim e disse assim: Suzana, tudo que nós tínhamos que fazer por você, nós já fizemos. E na época eu tinha 16 anos, né? E eu ouvindo aquilo ali, era como se eu tivesse meio que anestesiada, mas entendendo. Sim. Ele falou assim: olha, você teve uma infecção generalizada. Então, os remédios não fazem mais efeito, os antibióticos. E, infelizmente, a gente só nos resta esperar. Ele olhou pro relógio do braço dele assim. E quando ele olhou pro relógio, que foi uma imagem muito forte para mim, eu entendi que ele estava dizendo: agora é sua morte. Né? Eu entendi. Aí meu pai estava sentado do meu lado, eu estava na maca, meu pai sentado, ele abaixou a cabeça assim. E ali eu comecei a refletir. Quando o médico despediu de mim, ele falou: ó, a gente não tem mais o que fazer. Felizmente, eu sou cirurgião, a gente pensou em fazer uma cirurgia também, mas a cirurgia não vai resolver. E a gente não tem muito o que falar, né? Então, tô aqui para avisar como é que tá o seu quadro, porque também toda hora eu perguntava. Por eu estar ali internada, eu queria saber o que estava acontecendo comigo. Claro. Então, ele teve uma hora que eles mandaram logo o cirurgião, e o cirurgião foi e falou isso para mim. E aí, quando ele saiu, eu olhei pro teto do hospital, assim, não entrei em desespero, entendi o que o médico disse, mas eu olhei pro teto, eu comecei a falar com o Senhor. Eu tenho tanta promessa. E por que isso aconteceu? Porque eu estava numa fase rebelde. Eu entendi que ali Deus estava tendo um encontro comigo, sabe? Eu precisava daquele encontro. Sim. Eu estava muito desligada daquilo, do meu chamado. Então, eu estava empolgada, eu estava preocupada em ser famosa, eu estava preocupada em ser uma estrela, eu queria ser uma estilista de nome, porque eu também desenho, né? E na época eu trabalhava com isso. Então, eu queria ser uma cantora famosa, eu era muito fã, até hoje sou, mas assim, naquela época era mais uma idolatria, né? Pela Cristina Mel, eu cantava só as músicas dela. Então, assim, eu tinha algo dentro de mim que Deus queria libertar. Certo. Então, eu acredito que Deus me avisou que ia ter esse encontro, né? Agora, Então olha foi que aonde detalhe, eu morri, sem né? querer te interromper, porque é muito maior a tua conclusão, mas você acha que alguém gostar demais de um cantor evangélico pode virar idolatria? Ah, sim. Mesmo sendo hinos? Eu acredito que sim, porque eu sou uma prova viva, né? É. Hoje eu sei que eu idolatrava, na hora a gente não vê, não imagina. Hoje as pessoas, elas idolatram até
pastores, profetas. O que é Eu prego idolatrar, muito por exemplo? isso. Onde Eu você via acredito. que a sua atitude de idolatrar uma cantora gospel era idolatria? Aonde Eu você acho acha que que chega foge do uma... limite? Sabe como? Na minha opinião, aquela coisa que vira já uma obsessão. Você não vê os outros, Sim, né? Você não vê... na questão não é nem de talento, sabe? Eu acho que é a questão de querer viver aquela pessoa, de querer viver a vida daquela pessoa. sim, Você entende? sim. Então, eu tinha muito isso. Eu queria viver como ela, ter a voz dela. Então, acaba que vira uma obsessão misturado com um espírito de inveja mesmo, porque tem. Eu sou muito realista, Sim. tá, Fica à Rangel? vontade. Então, eu penso assim, todos nós temos um espírito de inveja dentro de nós. Que a gente precisa o quê? Dominar. Por isso que a gente tem que ter o domínio próprio. Admiração É diferente. pode dar inveja? Olha, eu acredito que se você não tiver o domínio próprio, sim. É. Porque acaba que aquela admiração vai virando uma obsessão. Porque nem sempre você admirar uma pessoa, você amar uma pessoa pelo talento ou pelo que ela representa na sua vida, você querer ser até, não digo Como, né? igual, mas como, né, se inspirar. Não é inveja, né? Não, Você não. entendendo que você é você, É a o pessoa é a pessoa, domínio, não é né? isso? Exatamente, é aquele domínio. Por exemplo, eu vou dizer dos dias de hoje. Hoje eu admiro muitos cantores, muitos pregadores, amigos. Eu admiro muito, né? Até a mim mesmo. Vou ser honesta a você em questão de, nossa, olha o que Deus fez na minha Claro, não vida. tem como, né? Então vira uma Seria admiração, né? Mas naquele tempo, por eu não ter a mente como eu tenho hoje, eu era uma maturidade. adolescente, eu não tinha maturidade. Então virou aquela obsessão desnecessária que o Senhor teve que abrir os meus olhos, que eu estava ali querendo ser uma pessoa que eu não era daquilo que Deus tinha para mim. Então Deus colocar ali no leito, você viu como um choque de Um realidade. choque de realidade. Muda, porque não é esse caminho, é isso? Porque ele me mostrou dentro do choque. É o que eu vou falar para vocês, o que foi forte na morte, né? Porque Sim. a morte teve, mas o que é mais forte para mim não é a morte. É o que eu vi no dia da morte. É o que o Senhor me revelou na morte. É isso que é forte. Quando ele fala com Jeremias assim, ó, clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisa grande. Para mim é coisa celestial. Hoje eu posso dizer isso. Coisa grande é coisa muito maior do que aquilo que a gente limita. A gente limita muito. O ser humano, ele limita muito as coisas celestiais. Então, quando ele passa a ver, que hoje, graças a Deus, eu consigo ter essa visão, quando a gente passa a ver as coisas celestiais, a gente muda muito o nosso conceito espiritual. Sim. Então, a gente não é mais aquela pessoa rasa que está ali na igreja porque vai por ir, porque fulano canta, porque Vai pra outro ciclano nível. prega. A gente muda de um nível espiritual muito gigante. Por que gigante? Porque tudo que é de Deus é muito grande. Por causa da experiência. E Então é nós firme, temos, né? É então uma nós coisa temos firme. um médico que olhou no relógio e falou, agora tem que esperar a morte. Acabou. O pai do lado chegou a baixar a cabeça porque Não tinha o que falar. não tinha o que falar para a filha e a morte chegou. Chegou. E quando a morte chegou, o que foi que você viu? Aí, quando a minha alma saiu do corpo, é muito forte isso pra mim. Eu me vi deitada na maca. E quando eu me vi deitada na maca, a gente não pensa mais. Não tem como você ter arrependimento. Mas a tua alma reconhece que você não está bem com ele. É um negócio muito incrível. Que é difícil de explicar, mas ao mesmo tempo eu consigo tentar fazer com que as pessoas entendam. Sim. A nossa alma, ela não morre. Então, a nossa alma está aqui o tempo inteiro. A gente sabe o que é bom, o que não é, o que leva a Deus, o que não leva. Então, isso, quando essa matéria morre, a gente fica sobre a nossa alma, realmente o que a gente vai viver eternamente. É incrível, é um negócio muito forte. E foi aonde que eu estava desse jeito, eu estava dentro de um desespero espiritual. Sim. E aí o anjo chegou até mim. Eu vi como uma luz veio na minha direção, só que eu não conseguia olhar para aquela luz, mas vinha. Então veio um clarão, como se tivesse tido uma explosão, assim, algo muito forte. E aquela coisa gloriosa, e eu tentava olhar, mas era muito forte para mim. E dali saiu um ser celestial. Aí o anjo veio. Ele veio com a bandeja de ouro na mão. Eu lembro que era mão, mas tinha as asas dele, né? Era algo muito glorioso. E ele dizia assim, o Senhor teu Deus me manda te perguntar.
Aí ele estendeu assim a asa direita, né? Que seria a mão dele, que era o que eu entendia na visão. Sim. E ele dizia assim, na minha mão direita tem essas ferramentas. Aí ele me trazia as ferramentas e me mostrava. Eu olhava as ferramentas e dizia assim, que era de pedreiro. E eu não entendia muito bem o que tem a ver, né? Mas eu via ali, literalmente, pá, martelo, não tem esses material Sim. de pedreiro? Sim. Aí ele estendeu a outras mãos e disse assim, na minha mão esquerda tem esse lenço. Aí quando ele veio me mostrar o lenço ele era assim, branco, mais alvo que a neve. Branco, branco, branco. Aí eu tive aquela esperança no lenço. Quando eu fui para abraçar o lenço, assim, comecei a ter, na minha alma, era como se aquilo ali fosse a minha esperança. É um negócio extraordinário. E quando eu fui olhar aquele lenço, ele tinha um cheiro tão suave, que até hoje, assim, tem hora que eu tô deitada, que isso aqui também é inédito, tá? Tem hora que eu tô deitada e eu sinto o cheiro do lenço. E que cheiro era? Porque o internauta está me vendo, a gente sente a unção de Deus, a verdade que sai de você. E que cheiro é esse? Que a gente fica curioso, a gente quer saber. Era óleo, que era ungido, a gente sabe, mas você sabe explicar ou não tem explicação? Olha, eu acho que eu consigo explicar da forma que eu senti, sabe? Para mim Sim. foi o cheiro da rosa de Saron. Rosa de Saron. Porque era um cheiro suave, ao mesmo tempo um cheiro de... Como se eu me senti no cheiro. Você consegue entender? Eu me senti no cheiro como... Ali foi um cheiro suave como de uma rosa. Porém, não é rosa que a gente sente comum. Não Sim. tem como eu te falar, é um lírio. Não. É um cheiro que é inexplicável. E ele te disse mais alguma coisa? Quando foi que Disse. terminou? Aí ele disse assim, se tu escolheres as ferramentas, que ele trouxe as duas mãos, né? Sim. Se tu escolheres as ferramentas, tu vais trabalhar na obra dele. Na construção da obra dele. Mas se tu escolher o lenço, significa a tua alma que já está com ele. Meu Deus. Então eu me emociono, que é muito forte, né? Sim. E aí é onde eu senti o cheiro da minha alma. Eu senti quanto valioso, quanto precioso é a nossa alma diante dele. É muita preciosidade. Se as pessoas imaginassem um pouquinho assim, elas adoravam mais, elas buscavam mais, elas viviam mais com Cristo, sabe? Então eu sinto sede disso, das pessoas. Hoje eu fico muito assim, de verdade, eu tô sendo bem aberta aqui. Hoje eu sinto assim uma tristeza no povo de Deus, porque você tá ali ministrando, tá suando, tá contando, tá falando. Para elas é como se fosse uma história de livro que você leu. Sabe? É como se fosse um conto de fadas, eu não sei te explicar muito bem. E as pessoas ficam assim, mas será? Sabe? E assim, às vezes eu conto com tanta... Eu acho que Verdade. nunca teve na minha vida uma vez que eu não contei sem chorar, porque para mim é muito forte, muito sério, né? Então eu queria entrar na mente das pessoas e poder mostrar o que eu vi, mas não tem como. Então aquilo às vezes me dá ao mesmo tempo que me dá um desespero, o Senhor me alivia, porque eu estou fazendo só o que Ele me mandou fazer. Sim. E o privilégio foi meu. Eu fui privilegiada, né? Verdade. Então, quando Ele me mostra aquele lenço e as ferramentas, eu entendi que Deus estava me dando uma chance para fazer o que Ele queria que eu fizesse. E a No escolha meio de foram as toda aquela ferramentas. rebeldia. Exatamente. Aí é onde eu abracei as ferramentas. Quando Ele falou que o lenço, eu queria muito. Mas quando eu entendi ali no reino espiritual que Deus estava falando, que Ele me esclareceu, eu abracei as ferramentas. E no reino espiritual eu abracei as ferramentas. E quando eu abracei as ferramentas que eu fui procurar o anjo, eu escutei o barulho de uma cortina abrindo. Quando eu escutei o barulho da cortina, o médico olhou para mim apavorado e disse, Suzana, espera mais um pouquinho. Espera mais um... E eu escutei ele falando de anestesia, ele falava tanta coisa ao mesmo tempo. Só que eu estava ali em outra dimensão, eu estava procurando o anjo ainda, sabe? Sim, sim. E ele falou assim, nós estamos terminando aqui a sua cirurgia porque isso aqui foi extraordinário. Meu Aí ele deu um Deus. beijo na minha testa, falou assim, depois que ele me costurou, terminou, ele deu um beijo na minha testa e falou assim, verdadeiramente você é um milagre. Meu Deus. E aí você voltou à vida.
Literalmente voltou à vida. Você que está me assistindo, Literalmente. tá aí um testemunho. O que você diz para essa pessoa que está agora desenganada pelos médicos? Olha, a minha palavra é essa. Não desista de lutar pela sua vida. O Senhor, Ele que nos fortalece. A Bíblia vai dizer em Isaías 41:10, que foi um dos versículos que Ele me fez viver literalmente. Ele disse assim: não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo. E te sustento com a destra da minha justiça. Então é Ele que vai te sustentar, Ele vai te dar força, é Ele que te abraça, é Ele que mostra o valor que você tem. Então não desanima, não desista, prossiga, porque Ele é contigo. Amém. Isso é forte para mim. Para você e para todo mundo que é espiritual e que acredita no sobrenatural, porque há uma diferença, né? As coisas para quem não entende sobrenatural são loucuras. É por isso que tem alguém lá na igreja, igual você disse, olhando e será, já não está no mesmo nível, porque você viveu experiências que te colocou em outro nível, não tem jeito, né? Verdade. E aí a pessoa tem a escolha, eu quero chegar nesse nível ou eu vou ficar aqui no raso. Essa palavra raso é muito séria para os dias de hoje. Tem muito crente, tem muito cristão vivendo no raso. Quem não é cristão, ok, dá até para entender, mas tem cristão, você concorda comigo, que está aí 10 anos, 20 anos na igreja e não viveu experiências com Deus. E está aberto para todos viverem, não está, missionária? Ou será que eu estou enganado? Olha, você não está enganado. Na minha cabeça, assim, pelo tudo que eu já vivi, eu acho que você viver uma experiência com Deus tem a ver com aquilo que você abre para Ele. Porque o Senhor, ele que te deu vida. Então, se Ele te deu vida, Ele já te deu um milagre. Então, você já vive um milagre. Ali você vai se aprofundando. Vai se aprofundando. Claro que comigo, eu entendo assim, que comigo Ele me escolheu, me deu estrutura para ter esse sofrimento, que é um sofrimento desde que eu nasci, né? Mas tem pessoas que estão no raso, que elas podem se aprofundar mais e ter experiências gloriosas com Deus. Por quê? Sim. É intimidade. Quanto mais você tem intimidade com Deus, mais Ele vai te mostrando aquilo que é celestial. Então eu penso assim, aí a gente vai de novo para Jeremias. Jeremias era um profeta. Então Deus disse, se você clamar, eu vou te mostrar coisa mais profunda, coisa maiores, coisa grandiosa, porque Jeremias, ele estava, quem sabe, ali questionando Deus. Como é que eu venho profetizar num tempo desse, com uma terra dessa, um coração duro como esse povo? Porque as profecias de Jeremias eram profecias de morte, eram profecias que hoje, se a gente for ver, é raro alguém que tenha a coragem que Jeremias teve. Então eu acredito que ele entrava num momento de dor, sabe? Um momento de... Então, quando Deus diz para ele clamar, que ele vai mostrar uma coisa maior, é porque ainda vai vir coisa muito mais profunda. Então, se a gente se aprofundar mesmo na palavra, na busca, incessante, a gente procurar se consertar, se santificar, a gente vai ver coisa que... Eu falo porque eu vivo isso hoje. E você tendo vivido já tudo isso, você nunca fugiu do seu chamado, mas teve um momento que você já pensou em desistir? Do chamado, não. Eu sempre amei muito o chamado. Eu sempre tive assim, um temor e um tremor muito grande sobre Deus. Então, não desisti, mas assim, eu já pensei que Deus ia tirar minha vida. Tipo assim, dessa vez Ele vai me levar. Meu Deus. Então, nenhum comportamento humano, nenhuma crítica, nada conseguiu que você falasse, eu vou parar. Não. Vou parar de pregar, vou parar de ministrar. Porque, irmãos, eu estou na frente da missionária Suzana, a gente tem uma amizade fora daqui, e eu já vi você pregando na igreja. Debilitada, né? Chamou muito a nossa atenção. O dia que você foi na igreja sem enxergar, tinha acabado de fazer cirurgia, não cancelou a agenda, e com o olho, estava sangrando o olho naquele dia. Foi uma lição para todos ali, porque tem aquele crente que não vai, porque ele está com uma dorzinha de cabeça, porque está resfriado, porque está com uma alergia, porque está cansado. E você viajou algumas horas para ir lá ministrar, aonde você, independente da situação, porque alguém já vai pensar, infelizmente alguém pensa assim, e eu tenho que ir pela mente do internauta que está me assistindo,
Eu sei que é a minoria, mas alguém vai falar, foi lá por causa de dinheiro. E eu sei que não. Agora, independente da necessidade de um pregador, existem outras opções. Você poderia viver, vamos dizer, sem ser pela fé. Sim. Mas você abraça a fé e estava lá pregando e não tinha quem pudesse dizer que estava pior do que você fisicamente falando, e você estava ali ministrando. Então, perguntar de onde vem essa garra seria até uma perca de tempo, porque nós sabemos de onde vem essa garra, você está dizendo para nós. Mas você tem noção do que é o seu testemunho para as pessoas, a lição que você dá para esse crente ou cristão que qualquer coisa, se formar uma chuva, né, em vez de falar, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem para abençoar, não, eu vejo uma pequena nuvem é para eu não ir para a igreja. O que você acha dessa? Não é nem o que você acha, é o que você diz para essas pessoas que não conseguem chegar num nível desse. Qualquer coisa para essa pessoa. Você acabou de me dizer que nada pensou, te fez parar em desistir. E eu sei que tem coisas aí, não sei se você ainda vai contar, mas eu sei que você já foi humilhada na igreja. Quantas vezes você, né, você achou que Deus ia te levar, mas nada te parou. O que te faz? O que você diz para a pessoa que qualquer coisinha quer parar? E como você não para? Se é que tem como perguntar isso. Tem sim. Na verdade, eu vejo assim, pastor Rangel, na minha cabeça é o seguinte, é o mínimo, isso é uma gratidão. Eu entreguei a minha vida para Jesus, não é isso que a gente faz? Sim. Então é a minha vida por completo. Não é a minha vida só espiritual. Então eu falei para o Senhor, se o Senhor quiser me usar, o Senhor faz de mim o que o Senhor quiser. Eu só sou o seu instrumento. E eu quero só obedecer a tua voz. Então é isso. Eu não tenho compromisso com o Senhor como homem. Eu tenho compromisso com Jesus. Eu nunca furei uma agenda, pastor. Amém. Eu já fui carregada, já fui levada carregada. Às vezes já fui para a igreja, às vezes até com soro. Já saía da hemodiálise sem nenhuma força. Roberto me carregava no colo, me levava para a igreja. Não pela igreja, não é nome, não é título, não é dinheiro, é Jesus. Então eu quero respirar Ele. Porque o que Ele fez por mim, homem nenhum faz. Ninguém vai fazer. Então eu quero ser só o instrumento dele para que vidas sejam alcançadas e entenda quem Ele é. Então o que acontece? Dentro de tudo isso que as pessoas vivem, né? Elas, qualquer coisa, não vou, reclama e tudo. É aonde para elas. As pessoas são paralisadas exatamente por quê? Porque elas dão a vontade delas acima da de Deus. Então, se a gente passar a usar a vontade de Deus na nossa vida, é onde a gente obedece, é onde a gente tem fé, é onde a gente vê Deus literalmente. Eu nunca pedi a Deus, Senhor, me cura. Deus, eu quero que o Senhor faça esse milagre. Eu falo, se eu não desde fizer, antes, eu né? vou parar, vou desistir. Porque isso é isso, a minha vida é isso, a minha vida é aquilo. Jamais. Porque desde que eu nasci que eu vejo a mão de Deus, então não tem como eu ser assim. Claro que chegou momentos que eu sofri um calor, gente, 7 vezes elevado à menopausa de uma mulher. Meu corpo queimava, feria. Então eu tinha feridas no corpo, perdi o meu cabelo na minha adolescência, na minha juventude. Então eu fedia muito, eu chegava perto das pessoas fedendo, as pessoas não me abraçavam mais. Enfim, eu vivi momentos muito difíceis durante 11 anos. Eu rachei os meus dentes tudo comendo gelo. Então, Deus. assim, eu colocava gelo no corpo, a minha cabeça sem cabelo, tudo ferida. E era um negócio que me incomodava muito, porque eu não conseguia ficar numa sala fechada como essa, de tanto calor. Era como se fosse uma ansiedade muito forte, porém não é bem uma ansiedade. É a dor que eu sentia no sangue, Sim. nas veias. Então, essa época foram épocas de questionamento que a gente tem que ter. Claro. Não tem como não questionar. Então, eu perguntava, Senhor, por que o Senhor não me cura? O Senhor me prometeu tanto. E eu questionava, gente. Isso aqui eu falo em todas as pregações. Eu perguntava, eu questionava. Isso não é questão de eu desistir. É a questão de um ser humano mesmo. Sim. Então eu questionava, Senhor, por que o Senhor fala? O Senhor não cumpre? Já tem tanto tempo, tantos anos. E com isso, um dia Deus virou para mim e falou assim, por que ao invés de você me questionar e me perguntar, sabendo quem eu sou, não me adora?
Meu Aí Deus. isso pra mim foi o fim, acabou. Dali pra frente, eu passei só a adorar. Então é onde as pessoas veem isso hoje mais forte, porque eu demonstro aquilo que eu sou. Eu não demonstro uma farsa. Eu sou isso. Na minha casa, no meio, os meninos que me ajudam, eu tenho uma equipe que trabalha com a gente, é o que eles veem em mim. E eles aprendem. Meu Deus, a gente precisa adorar. É na adoração, isso é gratidão. Ao invés de questionar, vamos Me adorar. adora. Que forte. E, missionária, você tem algumas coisas no braço. Como que chama mesmo isso aí? É fístula. Fístula. Isso. O que é isso? Essa aqui é uma fístula que a gente que perde o rim, a gente precisa que o nosso rim seja, ou o nosso corpo seja filtrado, o nosso sangue, né? Sim. Então, o meu rins foi estourado no Covid, que foi outra morte. Eu tive Meu uma Deus. morte no Covid em 2020. Forte, né? Terceira morte. Terceira morte. Tô na frente de uma mulher que morreu 3 vezes. Aí tá Por aqui. enquanto. E é um milagre. Tem mais morte do que essa. Meu viu? Deus. Eu já tive Eu ataque falei uma, fulminante. duas, eu tô na terceira. Eu já tive ataque fulminante. Depois que eu tive o Covid, eu tive também um derrame pleural, que eu fiquei entubada mais um tempo. Uns 5 meses depois do Covid. Então, assim, são muitas mortes que às vezes eu nem conto, né? Porque é muita coisa. É um testemunho muito vivo, muito forte. Sim. Então, só meus pais para explicar, minha mãe já morri no colo do meu pai com ataque fulminante. Então, são coisas muito Como fortes. é seus pais, a mente deles vendo tudo isso? Hoje eles já ficam preocupados, claro, mas a fé deles deve ter aumentado muito, né? A gratidão deles, né, pela Meus pais filha. é a minha maior referência de fé. Amém. Qual o nome Então, deles? é Sueli, que é a minha Sueli. mãe, né? E meu pai chama Paulo. Mansueli, irmão Paulo, quero conhecer vocês, viu? Deus abençoe muito. Parabéns aí pela filha. E você dizia que fístulas, que chama? Fístula. Fístula. Isso, fístula. Tá? E você, depois da cirurgia... Eu precisei fazer hemodiálise porque Quanto tempo você fez eu hemodiálise? fiz 5 anos de hemodiálise. 5 anos. É, Aí Deus preparou o esposo pra doar o rim. para doar o rim e deu É outro compatível. testemunho grande. É, Mas isso aqui é uma história, né? é muito Não é lindo, novela, né? não é filme, não não é ficção, Nós não, temos que ir é verdade. pra Netflix, né? Né? E sim, tem que ir. Aí foi compatível, seu esposo doou o rim Doou hoje o rim. e deu certo. Hoje você não faz mais hemodiálise. Não, já tem 10 meses, né, que nós Como somos tá a transplantados. vida depois de tanto tempo fazendo? Agora que eu tô bem, tô mais bonita, todo Glória mundo a fala, Deus. né, É gente? Eu melhorei verdade, bastante, verdade. engordei A mais. aparência. Hoje eu posso tomar água. Meu Deus. Eu não podia tomar água, eu comia só gelo, né? Olha. Eu não mais urinava. Hoje eu posso urinar. Hoje eu louvo a Deus. Eu entro dentro de um banheiro, eu posso falar sobre isso aqui, né? Fique à vontade. Eu hoje entro no banheiro porque quando eu não podia fazer xixi mais, eu chorava assim, Senhor, eu queria tanto poder fazer xixi. É natural, tá, gente, isso aqui. E hoje eu vou num banheiro, assim, eu me maravilho. Eu choro, você acredita? Acredito. Fico obrigada, Senhor. Quando eu tomo um copo d'água, igual aqui, ó, eu vou até mostrar. Eu não podia tomar uma caneca dessa de água. Sim. Hoje eu posso tomar garrafinha, hoje eu posso sentar com 1 litro d'água, 2. Glória Hoje a eu tomo Deus. muita água. Eu não podia. Isso é o mínimo. Mínimo, mínimo. Então você imagina, eu saí daquela máquina, para mim foi um presente de Deus muito grande. Eu era presa à máquina, né? E mesmo assim eu fazia obra todo dia, pregava todo dia. Tava na máquina, 4 horas filtrando sangue. Saía dali, viajava, pregava no Rio, Santa Catarina. Onde Deus mandava, eu estava indo. E é assim, a obra não pode parar. Porque eu tenho um amor muito grande, o amor de Deus, ele me constrange. Então eu não sei virar para você e dizer assim, não vou, sabendo que eu tenho condições de ir. E mesmo sem condições, eu sei que o altar vai me curar. Amém. Falar dele me cura. Igual nós estamos num podcast aqui, a presença dele aqui é real. É verdade. Então a gente sente ele aqui, a gente sente que ele está no ambiente. Você que está me assistindo, Eita, meu receba Deus, é a muito cura. bom. Em nome de Jesus, né? Recebe a cura. Aqui para mim é um culto. Glória a Deus. Porque eu É uma falo de pregação. Jesus o tempo todo, né? E, missionário, por que eu perguntei? Porque as pessoas têm curiosidade e às vezes se sentem constrangidas. Exatamente. O que será que ela tem no braço? Né? Que ela tem no corpo? Porque você mesmo das suas ministrações diz que já teve cicatrizes. São Né? muitas. Hoje realmente dá para perceber uma melhora na tua aparência, né? Mas já teve dia de você
está bem pior, debilitado pelo hemodiálise, pelas cirurgias. Na visão, o que aconteceu na visão aquela vez? Minha visão, eu perdi a visão, eu tive glaucoma devido à doença que eu te falei, que eu comentei. Sim. Então eu fiz 21 cirurgias nesse olho. 21 cirurgia, e meu perdi Deus. ele, né? E nesse olho aqui eu fiz 16. E aquela vez que estava sangrando muito, eu estava sem ver, eu só via vultos, né? Sim. Então eu precisei fazer uma vitrectomia, que é uma cirurgia mais invasiva. E os médicos não me deu esperança de voltar à visão. Mas Jesus falou que ele ia tocar, ele ia operar. Ele estava já na sala, na mesa de cirurgia. E realmente hoje eu já estou começando a voltar a ler coisas que eu não lia. Glória a Deus. Eu não lia nada praticamente. Então eu fiz a cirurgia tem 3 meses só. Meu Deus. Foi a última, né, que eu fiz. E aí eu fiz. Você está para fazer outra cirurgia? Agora a gente vai fazer a cirurgia do desligamento da fístula. Né? O médico pediu porque, gente, essa fístula, ela vai de tanta pressão. Você pode, se você quiser sentir, quiser pôr a mão, você sente. Com licença. Você consegue. Conseguiu? Sim. Você sente Parece que uma ela bexiga. tem ela tem uma pulsação muito forte. Sim. É como se fosse uma trepidação, né? Certo. E aí a minha fístula está muito forte, então ela está como um balão. Sim. Ela vai afinando, igual quando você enche um balão, infla, né? Tá. Aí não vai afinando ali aquela Sim. pele do balão, assim é aqui. Então, essas partes aqui já da fístula, elas estão bem finas. Não, vai retirar ou não pode retirar? Não, aí eles vão fazer o quê? Pelo que eu entendi que o médico diz, ele vai desligar ela para poder ver se faz a estética dela para ela murchar. Entendi. Depois que murchar, aí vai tentar ajeitar, fazer a estética que fica melhor. Porque aí desligando ela vai murchando, né? Então tem muita gente que tem curiosidade, até bom falar sobre isso, que às vezes as pessoas perguntam, isso aí no seu braço é o quê? Então, gente, isso aqui é a fístula por onde eu fazia a hemodiálise. A gente colocava a agulha que retira o sangue, puxa o sangue, e a agulha que volta o sangue, né? Porque volta o sangue filtrado. E agora a gente vai fazer a cirurgia do desligamento da fístula. Amém. Vamos continuar orando mais uma vez e já deu tudo certo. Em né? nome de... Mais um milagre aí, hein? Teve alguma vez que você recebeu alguma profecia que você falou, não, essa não vai se cumprir? Ou não teve? Você não teve também? Porque eu faço essas perguntas para algumas pessoas que eu entrevisto e as respostas, a maioria das vezes, teve. Você já quebrou alguns tabus aqui, viu? Que algumas perguntas têm que ser iguais, não tem como ser todas diferentes. Por exemplo, Sim. a pergunta que eu sempre faço, qual foi porque cada um tem a sua experiência particular, né? Exatamente. Algum momento já pensou em desistir, qual foi a vez, e as suas respostas estão sendo diferentes. A pergunta é a mesma, mas as respostas estão sendo diferentes. Teve alguma profecia, né, que você recebeu, que você falou, olha, ou não é de Deus, será? Teve alguma? Não? Teve, e foram só uma, não. Porque a profecia nunca Foram condiz com a realidade, várias. a maioria delas, né? Foram mais que hoje, infelizmente, as pessoas elas acham que a profecia simplesmente ali, Deus falou. Tem gente que leva muito para emoção. Hoje, né? Sim. Eu penso isso por tudo que eu já vivi. Para mim, uma profecia é algo muito forte. Tem culto que Deus nem me usa com profecia. É lindo. Às vezes ele cura só no testemunho. Enfim, Deus é Deus. Deus né? te usa muito para curar, missionária? Muito. Eu conto o testemunho, ele já está fazendo cirurgia. Tem hora que uma Meu pessoa Deus. cai lá, o Senhor fala, vai lá porque eu vou operar, vou fazer um milagre, isso. Aí é cura. Eu penso assim, se ele te preparou, te forjou naquilo, ele vai te usar naquilo que ele te preparou, né? O interessante, que eu vou contar algo que nem eu não contei para você nem para teu esposo. Sim. Você estava sem enxergar um dos cultos que teve na nossa igreja de Lisboa. E você ia assim, ó, um obreiro ia perto de você, às vezes o pastor Roberto perto, e Deus te usava para chegar em pessoas e você entregava ali a revelação, a profecia sem estar enxergando. Sem enxergar. E a gente que é o pastor, nós que somos o pastor da igreja, sabe a vida da pessoa, porque né, alguns que a gente está tratando, né? é ovelha, o pastor tem que conhecer a ovelha, as necessidades da ovelha, e era Deus, é Deus purinho que te usa assim, no meio de uma multidão, centenas de pessoas, você entra lá e vai naquela pessoa e entrega com autoridade aquilo que Deus mandou. É isso. Como que é isso? Como que vem a mensagem para você? Como que Deus te guia, mesmo sem, nos dias mais difíceis? Tem uma explicação para isso ou não? Olha, para mim tem. Tem um anjo que trabalha comigo, né? Então ele me direciona. Ele me leva até aquela pessoa. Você vê esse anjo?
Vejo o tempo todo. Quando eu estou ministrando, eu vejo onde ele está. Eu não sei se... Claro que o senhor sabe disso. Eu ando muito dentro da igreja. Sim. Aquele meu andar ali tem um significado. Sim. Né? Eu estou andando com um anjo. Então, um anjo está entregando coisas para pessoas que nem imaginam. Então, eu olho no olho da pessoa, até sem enxergar. Não sei se o senhor chegou a perceber. Sim. Então, eu olhava no olho da pessoa, ele já estava sendo curado, o anjo já estava trabalhando junto. É muito lindo. É que eu não sou entrevistado, a entrevistada é ela, mas eu sei que ela está falando de anjo. Né? Uma resposta já nasce outra pergunta. É, isso aí. Porque a gente vê hoje... Se de ouvir um bispo, até que eu admiro muito, tenho um respeito e um carinho muito grande por ele, já ministrei 2 vezes na igreja dele, porém eu vi ele dizendo que tem vários tempos de crente e nunca viu um anjo. Quando a pessoa fala assim, parece que ela não acredita e até desmerece quem vê. Mas o que vamos fazer nós que vemos? O que você acha hoje de um pregador que leva o evangelho desmerecendo outra pessoa que, na verdade, está chamando quem fala que vê de mentiroso? Mas você vê, e aí, como fica a sua situação dentro da própria igreja, do povo que devia, que é bíblico isso? O que você acha de alguém assim, que não posso chamar de raso, porque é uma pessoa que... Sim, que tem entendimento. Tem respeito, né? E entendimento. Olha, eu acho que isso conta muito da profundidade, né? Da experiência. Então, eu tenho muita experiência. Imagina, experiência de morte, eu tive várias. Então, assim, inclusive, o próprio Jesus me levou ao seio de Abraão. Então, para ir ao seio de Abraão, eu já vi personagens da Bíblia que estão lá. Então, para mim, é muito forte falar sobre essas coisas. Então, existe um reino espiritual muito que Deus dá para poucos. São questões de níveis, então. Eu acho que é questão de... Não é nem questão de níveis mesmo. O que eu quero dizer é que são questões profundas, espirituais, que Deus escolheu para algumas pessoas. Então, acho que não é todos que podem chegar a ver. Exatamente. Porque imagina, você, já no ventre, teve alguns sofrimentos. Se Deus não te desse essa estrutura, essas experiências, seria difícil você compreender o que Deus tem. Né? Isso. E é até difícil. É legal falar sobre isso, as pessoas perguntam muito. Ver um anjo não é uma coisa simples. A primeira vez que eu vi um anjo, eu tive tanto medo. É muito glorioso. A primeira vez que eu vi um anjo, eu tive um medo extraordinário. Porque é algo muito forte. Porém, eu tinha estrutura para entender, para ver. Então, eu penso assim, que Deus, ele tem um propósito na vida de algumas pessoas para ver o que é celestial. Então, não é todos. Né? Não é todo mundo que vai ver o que é profundo. Então, vou colocar você aqui no meio, vamos lá, nessa conversa. Às vezes, eu sei que o senhor pode ver através de tudo, da experiência. Por mais que tem pessoas que vai... lê Bíblia, vai para monte, busca, faz. Eu falo de pessoas que eu conheço, tá? Sim. Que busca, faz, tem a intimidade, mas nunca viu um anjo. Então eu vejo assim, tem pessoas que Deus escolhe para isso. Então eu acredito que eu sou uma dessas privilegiadas, né? Amém. Tem um propósito e tem um preço também, propósito, né? E um preço. E tem aqueles que Deus revelou a palavra, revelou a revelação da palavra, que eu admiro plenamente. O meu pastor mesmo, lá onde eu congreguei 40 anos, considero até hoje, inclusive minha carta ainda é de lá, o meu pastor lá de Brasília, que eu congreguei a vida toda lá, é um homem mestre da palavra. Então, assim, ele não é de ver anjo, de ver, de Deus usar na profecia, não, mas a palavra que Deus revela a ele, entra na alma e acabou, liberta, cura. Então, Deus tem cada um o seu propósito. Sim, você entende? E a questão e o problema muitas das vezes não é ferir a palavra sem desmerecer. Pelo contrário, a palavra sempre é a prioridade, é a maior revelação. É isso mesmo. O problema é quem não vê falar de quem vê. Né? Como se fosse uma mentira. Não é porque alguém não viu... Que não é mentira. Que ele tem que ver, porque existem propósitos, não é? Por exemplo, alguém... E é muito interessante esse posicionamento, falar disso. A primeira vez é diferente, porque a pessoa vai acostumando. Eu sei que é uma coisa espiritual muito forte, mas a primeira vez é um impacto e depois você vai entendendo que Deus tem aquilo para você, porque senão não vai ter o sucesso. Por exemplo, uma pessoa que é batizada com o Espírito Santo, eu conheço um irmão que foi batizado com o Espírito Santo, que ele levantou a cadeira da igreja e saiu correndo, tropeçando, chutando, e alguém fala, mas o Espírito Santo não faz. O Espírito Santo não faz, uma pessoa leva aquele choque. Acho que na emoção, né? Do que ela sente, né? Na emoção. Vai entender. Eu, né, na minha pequenez, Deus tem me dado
assim, o dom da revelação. E quando Deus me deu isso, que Deus me fez ter um encontro com um anjo, que Deus me entregou isso, Olha aí. eu fiquei, meu Deus, e agora? Como que eu vou pregar? Porque eu só pregava e não tinha o dom da revelação, como Deus aperfeiçoou. Aí eu não sabia se eu ficava revelando, se eu pregava. Porque Mas o tá anjo vendo que já foi depois de um tempo? Depois de um tempo, Não nada. foi uma coisa que... Não, É que eu- teve um propósito. Eu estava no meio da Europa, muita bruxaria, muita Meu coisa. Deus. Então foi por causa do propósito. Entendi. Então, quando você recebe, é uma ferramenta que você vai aprender a usar, é isso. Né? É Porque uma tem gente ferramenta que que fala, você aprende. porque se o ser humano vê o anjo, não aguenta. A gente não está falando de Deus, a gente está falando de anjo. Né? E o primeiro é um jeito, depois você, né, quem recebe batismo com o Espírito Santo, a primeira vez, Não, o impacto é diferente. E hoje, assim, o privilégio que eu tenho de estar o tempo todo ministrando e vendo o anjo. E quando o anjo não vem, existe uma coisa forte aqui que Olha. eu nunca falei, tá? Vou Sim. falar aqui a primeira vez. Quando o anjo não vem, é onde Jesus está mostrando para mim onde eu estou nesse lugar. Tem lugar que Jesus não está. Meu Deus. Aí eu não ministro. Tem igrejas que Deus não está? Não está. E eu não ministro, eu entrego. E quando Deus não está, é por causa do povo ou por causa do altar? Do altar. Porque se o altar só tem carne e não tem o espírito, não tem como Jesus habitar. Então é muito sério o discernimento da pessoa escolher onde vai congregar. Muito sério. Porque se a pessoa escolhe um lugar onde Deus não está, vai ter eu vou te problema, falar, vai viu? entrar e sair do mesmo jeito. Exatamente. Porque o ser humano, ele chega a um ponto... Claro que Deus o livre, não vou estar falando de ninguém aqui. Não. Mas tem seres humanos que chegam a um ponto de que eles se sentem como Deus. Então, para mim, já forma um papel de Lúcifer. Quem era Lúcifer? Sim. Ele queria estar no lugar de quem? Deus. Então, aonde não está Deus, está o inimigo. Então, o que acontece? Não é a pessoa. As pessoas têm que pôr uma coisa na cabeça. Não é o pastor, não é o ministro, não é o profeta. Quem faz é Jesus. E não tem meio Se termo, Jesus se não for Deus é o tiver, não vai diabo? acontecer. Oi? Não tem meio termo, se a igreja não for dirigida por Deus, Não é tem pelo meio diabo. termo. O diabo Não vai tem meio aproveitar a termo. brecha e vai tomar conta. Na verdade, o que o diabo quer não é ganhar alma. As almas que era para ser de Deus, a perseguição do diabo é essa. Eu vou tomar o que é de Deus. Então, ele vê uma igreja vazia, ele vai fazer o quê? Ele vai entrar. Sim. E quem dá lugar? Nós. Por que nós? Porque se a gente está vazio do Espírito Santo, o espírito do inimigo vai habitar. Então, ali vem o quê? Vem a soberba, vem tudo que vem do inimigo. Uma pessoa que carrega isso vai espalhar para a igreja. Então, a igreja vai começar a crescer dessa forma. Então, não é Deus que está habitando. Pode até levar o nome de Deus. Ai daqueles que falam o nome de Deus em vão. Meu Deus. Então, é isso. Então preste E eu atenção já onde você está congregando, analise. Né, o discernimento espiritual. Tem que ver, sim. Ele é importante. E, missionário, meu Deus, já vai acabar um bloco com você, não dá. Tem que vir mais vezes. Não tem tá? como, é muita coisa. Agora, uma pergunta que ela vem sempre, mas ela é diferente na resposta. E eu estou ansioso para saber da tua resposta. Como a missionária Suzane, que você nunca falte, que Jesus venha no arrebatamento, que você esteja aqui trabalhando para Ele. Mas se Jesus te arrebatar antes, como é que a missionária Suzane quer ser lembrada? O meu legado é o milagre dele. Ser lembrado assim, Jesus estava na vida daquela mulher. Por onde ela passava, a gente sentia Jesus nela. Glória a Deus. É isso. Amém. Missionária, muito obrigado pela tua vinda aqui. Atendeu gentilmente, com carinho, nosso convite. Eu tenho certeza que essa entrevista é uma entrevista de edificação a você. E a pessoa que quiser convidar você para ministrar nas igrejas, você só vai em igreja grande, só vai em um ministério, ou você, aonde tiver um convite que você tiver um amém de Deus, você vai em qualquer lugar? Olha, eu vou responder com a palavra, né? Fica à vontade. Aonde há 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali eu estarei. Então, Amém. aonde Jesus está, eu tô lá. Amém. Como faz para te encontrar? Pelas redes sociais, né? Encontra. Arroba.
é o @Suzana Paula Chenadade. Suzana Se Paula. colocar só Suzana Paula, já acha. Já acha, É, né? Suzana com S, tá, Aí lá gente? tem telefone, tem tudo, né? Tudo, Suzana meu com contato. S, Suzana Paula. Isso. Mas é Miss, não é? Acho que tem que pôr Miss ou não. Eu acredito que agora você me pegou, É. você me deixou agora com dúvida. Ó, faz igual eu. Quando eu fui procurar ela, quando eu achei, eu fui lá eu não sei falar muito inglês, não, mas lá no Google, lá e coloquei. Aí lá apareceu. Instagram, missionária Suzana Mas eu acho Paula. que, eu acho Vai que não aparecer. tem um Miss, não. Acho Não? que tá escrito só assim, ó. É @Suzana Paula Chenadade. Então tá. Mas se caso não encontrar, né? Coloca só Suzana Paula, o missionário Suzana Paula, todo mundo encontra. Não tem como não achar. Vai encontrar. Deus vai ajudar você. O segredo achar, tá no porque Suzana. Se eu- você eu- colocar Suzana Pastor com Paulo S, Roberto, se eu não tivesse intimidade, eu não falava, não. Mas que nome, rapaz, que Deus te deu pra você complicar a gente achar. Tô brincando, acha assim, viu? Mas se decorar, o bom do nome difícil, né, por exemplo, Chenadade, é que quando decora você não esquece acabou. mais. Aí não esquece. Meu primeiro nome é Odirley. Meu Se falar Odirley Chenadade, é batizado com o Espírito Santo. Né? A pessoa não esquece. Verdade, Tá bom? é verdade. Missionária, satisfação recebê-la Oh, que aqui. Isso, Deus abençoe. Missionária Suzana Paula Chenadade, aqui no Rangel Cast. Que Deus te abençoe. Amém.